pessoal, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo para fazer a resolução da lista, então vamos lá. Vamos começar com esse exercício que é muito interessante e muito importante. Ele fala assim, ó, com base no número representado no quadro abaixo, responda. Quais algarismos foram utilizados na classe dos milhares? Vamos lá, pessoal, só para lembrar. A primeira classe, a classe das unidades simples, é formada pela unidade, pela dezena e pela centena. E na segunda classe, também conhecida como classe dos milhares, é formado pela unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Aqui no caso ele fala quais algarismos foram utilizados na classe dos milhares. Milhares, segunda classe. Quais números? O 7, o 2 e o 3. Então vou colocar o número 3, o 2 e o 7. Agora ele pergunta aqui, ó. Que algarismos foram representados na classe das unidades simples? Unidade simples é a unidade, né? A dezena, a unidade, a dezena e a centena. O 8, o 4 e o 9. Então, o número 8, o 4 e o 9. Bem simples, né, pessoal? Vamos fazer o outro que é um pouquinho mais trabalhoso. Esse próximo é do Enem. Eu não vou fazer a leitura de todo o enunciado, porque o importante aqui é o que ele pergunta aqui, ó. Nessa disposição, o número que está representado na figura é... Pessoal, vocês notaram que, e se vocês fizerem a leitura do enunciado, que é importante, só por conta do tempo do vídeo que eu não estou fazendo, vocês notaram que a organização de unidade, dezena, centena não está de acordo com a forma que nós utilizamos? Nós usamos assim, ó, unidade, depois dezena, depois centena, depois vem a unidade de milhar, dezena de milhares e a centena de milhar, certo? E aqui em cima nós temos os valores, né? Agora, vocês notaram que aqui está tudo desorganizado? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos organizar esses valores para formar um número. Exemplo, a unidade. A unidade é formada por qual valor? A unidade está aqui, ó. Ela tem quantos arquinhos? 1. Então eu tenho uma unidade. A dezena, aonde que ela está? A dezena está aqui, ó. Dezena está aqui. Está formada por quantos arquinhos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a dezena, 7. A centena, pessoal, vamos procurar a centena aqui. Onde está a centena? A centena está aqui. Está formada por quantos? Por um arquinho só. Então, um aqui. Certo? Agora, a unidade de milhar, ou simplesmente o milhar. Eu vou fazer marrom aqui, ó. Milhar está aqui e está formado pelo zero, porque não tem nada, ó. Então, eu vou colocar o zero. Depois a dezena de milhar. Onde está a dezena de milhar? Vamos lá, vou pegar o preto. A dezena de milhar está... dezena de milhar está aqui, ó. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dezena de milhar, 6. E a centena de milhar está formada por quê? Por isso daqui, ó, centena de milhar corresponde a 1, 2, 3, 4 arquinhos. Então, qual é o número? 460.171. 460.171, gabarito, letra D. Pessoal, vocês perceberam que esse exercício é do Enem, cai em vestibular, né? Exercício lá do ensino médio, e nós temos condições, no quinto ano, de fazer a resolução do exercício. Por quê? O que nós aprendemos lá na frente nada mais é do que a revisão do que nós já aprendemos aqui. Então, bastante atenção, que isso é muito importante, certo? Vamos lá? Vamos continuar. O próximo exercício também é um exercício interessante e muito simples esse, né? Qual ordem é ocupada pelo algarismo 6 nos seguintes números? Só, unidade, dezena, centena, ó. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar,
dezenas de milhares, centenas de milhares. Não dá para vocês conseguirem visualizar isso certinho, então eu vou fazer o seguinte, olha, eu mostrei em cima, eu vou pegar e vou alongar esses números que eu consigo fazer representação, certo? Peguei o número aqui, ó, eu vou alongá-lo, porque aí eu consigo fazer representação, certo? Então, vamos começar com unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. Ele pergunta a posição do 6. O 6 aqui é a unidade de milhar. Unidade de milhar. E no de baixo, vamos lá? Vou alongar para ficar um pouquinho mais simples e eu conseguir fazer representação. Então, unidade, dezena, centena. Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezenas de milhar, centena de milhar. Ele ocupa centena de milhar. Marquei aqui. Vamos para o próximo, pessoal. Vou fazer o alongamento dele aqui, né? Foi aqui, levar ele até aqui. Vamos. Unidade. Pessoal, dá para saber direto, né? Ó, esse aqui, ele ocupa a unidade, certo? Unidade. E o último, vamos fazer alongamento dele. Copiei, alonguei para cá. Nós temos o 6 na posição. Unidade, dezena, centena. Centena. Bem simples, né, pessoal? Sem segredo algum. O próximo, no laboratório onde Paulo estuda, ao longo da história já foram feitas 245.387 anotações. Represente esse número no quadro de ordens e classe e complete o esquema, certo? Nós vamos ter que fazer o que aqui, pessoal? Fazer representação, mas tudo em unidades. Aí você fala assim, professor, como eu faço isso? Pessoal, muito simples. Vocês vão ver, ó. Olha aqui. Você está vendo que eu tenho unidade, como a gente estudou ao lado? Vou fazer assim, ó, fazer um alongamento desse também, para que eu possa mostrar certinho para vocês. Ó. Nós temos um número formado por unidade, por dezena, por centena. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então vamos entender isso daqui, ó. O 7 só é unidade. Dezena, eu tenho 10 vezes isso. Então, eu tenho 8 vezes 10. Na centena, eu tenho 3 vezes essa centena. A centena vale 100, então 3 vezes 100. Na unidade de milhar, vale 1000. Eu tenho 5 vezes 1000. Aqui depois, dezena de milhar, eu tenho 10.000. 4 vezes 10.000. E centena de milhar, eu tenho 100.000. Então, 2 vezes 100.000. Olha aqui, vou fazer a decomposição para vocês perceberem. Eu tenho aqui 2 centenas de milhar. Quanto vale uma centena de milhar? Uma centena de milhar vale 100.000 unidades. Só que eu tenho 2 vezes 100.000, 200.000 unidades. Certo? Agora eu tenho 4 dezenas de milhar. Uma dezena de milhar vale 10.000, certo? 10.000. Eu tenho quantas? Eu tenho 4. Então, 4 vezes 10.000 dá 40.000. Certo? Depois, eu tenho unidade de milhar. Unidade de milhar, ou simplesmente milhar, vale quanto? Vale 1.000. Então, eu tenho 5 unidades de milhar. Então, 1.000. Eu tenho 5 vezes 1.000, 5.000. Certo? Depois, eu tenho a centena. A centena vale 100, certo? Eu tenho 3 centenas, 300. Depois a dezena vale 10. 10 vezes 8, 80. Depois eu tenho a unidade 7, eu só copio 7. Ou, como eu costumo falar para vocês, para ficar um pouquinho mais fácil, é só ir diminuindo. Olha, eu tenho o número 245.387. Faço o seguinte, coloco 2, quantas casinhas eu tenho depois? 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Depois eu tenho 4. O 4, quantas casinhas depois do 4? 1, 2, 3, 4.
4 zeros, ó. 1, 2, 3, 4 zeros. Depois eu tenho 5. Quantas casinhas depois? 1, 2, 3, 3 zeros. Depois o 3. Quantas casinhas depois? 2 casinhas, então 2 zeros. O 8. Quantas casinhas depois? 1 zero. E o 7, não tem mais casinha, então ele fica só como 7. Bem simples, né? Vamos para o B. Qual é a posição ocupada pelo número 3? O 3 ocupa a posição das centenas. Então, Czinho de centenas, centenas. Legal, né? Vamos fazer o próximo. O próximo também é um exercício muito interessante. Realizando a decomposição de um número, encontramos a soma. 50.000 mais 300 mais 20 mais 1. O número decomposto fica. Pessoal, como eu faço aqui? Eu vou pegar o primeiro número, que é o 50.000, certo? 50.000. E eu vou olhar aqui, ele tem unidade, ele tem dezena, ele tem centena, ele tem unidade de milhar, ele tem dezena de milhar, certo? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos ter até dezena de milhar. Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, certo? Então vamos lá. Nós temos o que? Nós temos para dezena de milhar, nós temos o 5, certo? Para a unidade de milhar, ó, unidade de milhar, ele teria que ter o que? 10.000. Só que eu não tenho nenhum número aqui vezes 10.000. Se eu não tenho nenhum número vezes 10.000, eu coloco 0. Agora, eu tenho a centena, é vezes 100. Que número que foi feito vezes 100 aqui? Quem foi feito vezes 100? Foi o 3, né? Porque 3 vezes 100, 300. Então, eu tenho 3 aqui, vezes a dezena, que é vezes 10. Que número que foi feito vezes 10? Foi o 2, porque deu 20. E depois, vezes 1 é o próprio 1, né, da unidade. Então, eu fico com o número 50.321. 50.321. Professor, tem outro jeito de fazer que fica um pouco mais fácil? É simples, pessoal. Você lembra que tem que diminuir só uma casinha. Então, olha aqui, eu tinha quantas casinhas? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tinha 5. Coloquei o primeiro dígito, 5. Eu teria que ter algum com 4, mas eu não tenho. Então, com 4, que seria aqui, nesse espacinho, eu não tenho nada. Então, eu coloco 0. Depois, com 3 casinhas, ó, 1, 2, 3, eu tenho 3. Depois, com 2 casinhas, eu tenho 2. E com uma casinha, eu tenho 1. Aí eu formo o número também, 50.321. Bem tranquilo, né? Dentre os números, esse é o 6 do IPAD. Dentre os números, aí ele dá todos os números aqui, quantos tem o 5 ocupando a ordem das centenas? Vamos lá? Vamos colocar unidade, dezena, centena. Olha, tem o 5, beleza? Então esse daqui eu vou marcar. Olha, ele está aqui o 5 na unidade, então nem vou fazer. Aqui, unidade, dezena, centena, 5 na centena, marco também. Aqui, unidade, dezena, 5 na dezena, não marco. Unidade, dezena, centena, 5 na centena, marco. Unidade, dezena e centena, né? O 5 ocupando a centena. 1, 2, 3, 4. 4. Agora vem o mais importante, eu acho que o que vocês tiveram mais dificuldade. Um número tem 2 algarismos, sendo y o algarismo das unidades. Então, vamos pensar 2 números, certo? Fazer 2 risquinhos, 2 números que eu não conheço. Eu tenho o y, algarismo das unidades, ocupando a unidade o y, certo? E o x, as dezenas. X, dezenas. Se colocarmos o algarismo 2 à direita, ou seja, aqui desse número, o novo número será. Pessoal, se eu tenho qualquer número, ele tem o quê? Ele precisa ter a unidade. Então eu vou fazer a reclassificação disso. Não era aqui unidade depois dezena? No momento que eu coloco um novo número aqui, eu vou recomeçar com unidade, dezena e centena. Então vai ficar assim, ó. Vou desfazer isso para tirar. Olha, aqui fica a unidade,
aqui a dezena e aqui a centena, certo? Quando você olha para o gabarito, você percebe que ele escreveu uma decomposição desse número, que é o que nós já fizemos nos exercícios anteriores. Então, vou fazer o quê? Olha, faço os risquinhos e vamos fazer a representação. Quando eu tenho centena, é um número vezes 100, não é? Legal, é vezes 100. Então, 100 vezes que número que está aqui? Quando é o 2, eu coloco 2. Quando é o 3, eu coloco 3. Quando é o 4, eu coloco 4. Aqui é x. Então, 100 vezes x, por conta da centena. Agora, aqui não é a dezena? A dezena não é vezes 10? Que número que está aqui? O número que está aqui é o y. Então, y vezes 10, 10y. Certo? E a unidade é o 2 mesmo. Então, eu coloco um sinalzinho de mais aqui no meio, que fica bem tranquilo e dá a alternativa C. Professor, eu quero um outro exemplo, porque isso não deixou claro. Então tá, vamos fazer assim. Se fosse esse número, faça a representação desse número, 500, vamos fazer bonitinho, 535. 35, 37, só para não repetir dígito. Olha aqui como ficaria a decomposição desse. Na mesma ideia, ó. Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Eu tenho o quê? Eu tenho 5 centenas. Então, é 100 vezes 5. Ó, 100 vezes 5. Aqui, a dezena é vezes 10. 3 vezes 10. E aqui a unidade, eu só copiaria a unidade. Ao invés de ser o x, foi o 5. Então, 5 vezes 100, 500. Mais 3 vezes 10, 30. Mais 7. Esse aqui é bem complicadinho, né, pessoal? Mas, assim, dá para chegar no resultado sem problema algum. Fazendo a decomposição, só que ele não apresenta um número, mas sim uma letra. Que no final das contas, a forma de resolver é a mesma, certo? Vou introduzir esse conceito com vocês nos próximos capítulos, mas é interessante que vocês já tenham a noção, tá bom? Vamos lá, só vou finalizar aqui para ficar bonitinho. Então eu pego o primeiro dígito do 5, depois o 3, depois o 7 e volto a formar o 537, certo? Vamos para o próximo. Olha aqui. A quantidade de números com 3 algarismos diferentes que podemos formar com o número 2, 7 e 5 usando os 3 algarismos são. Pessoal, fazer o seguinte. Eu posso começar com 2, 7, depois 5. Mas eu posso começar com 2, fazer o 5, depois o 7. Posso começar com 7, fazer 7, o 5, 2. Mas eu posso fazer 7, 2 e 5, certo? Também eu posso começar com 5, colocar o 2, depois o 7. Vou colocar o 5, o 7 e o 2. Quantas formas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 formas. Alternativa E. Vamos fazer o 9, pessoal. Enem também muito interessante. Ao escutar a notícia de que um filme recém-lançado arrecadou no primeiro mês de lançamento 1,3 bilhões em bilheteria, um estudante escreveu corretamente o número que representa essa quantidade com todos os seus algarismos. O número escrito pelo estudante foi... Pessoal, tem várias formas de resolver esse exercício, mas eu vou fazer da forma mais simples, testando as alternativas. Vamos lá. Cada 3 zeros nós falamos 1000. Ó. 1, 2, 3, 1000. Se eu colocar mais 3 zeros, nós falamos milhões. Mais 3 zeros, bilhões. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 135, 3 zeros, 1000. Eu tenho aqui, ó, 1000 milhões. Então, eu tenho 1000 milhões, 1 milhão, 350 mil, certo? Agora eu tenho 3 mais 3, então 1000 milhões, 13 milhões e 500 mil. Agora, olha isso daqui, ó, 3 zeros, 1000, milhões. Agora, eu não cheguei a bilhões, então 135, o que é milhões? Agora vamos para o último, ó, 1000 milhões, bilhões. Então, 1 bilhão, 350 milhões. Perceberam que eu cheguei
no bilhão. Se eu cheguei no bilhão, qual que é a alternativa correta? A alternativa correta é a E. Ou nós poderíamos fazer o seguinte, olha, eu não tenho 3, 6, 9 zeros. Se eu tenho 1 bilhão, 1, agora eu pego 2 zeros desde aqui, eu ocupo pelo 35, certo? Por conta que está depois da vírgula, e completo o resto com zero. Ó. Esse daqui foi ocupado por esse foi ocupado por esse daqui vai ficar zero, agora mais 3 e mais 3, certo? 1 bilhão 350 milhões, certo? Alternativa E. Vamos pro próximo. 10. O nosso sistema de numeração decimal é assim chamado, pois é formado por números com vírgula? Não. Não permite fugas para outro sistema? Não. Isso possui apenas 9 algarismos? Não. Possui 10 algarismos para a formação de um número e cada posição tem significado. Sim, o nosso sistema é decimal porque é formado por 10. Começa de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E ele é também o que a gente chama de posicional. Ou seja, se eu colocar o número 1 e depois o 2, a posição importa, eu formo 12. Mas se eu trocar a posição, 2 depois 1, eu formo 21. Então ele é posicional e decimal porque é formado por 10 números, de 0 até 9. Então possui 10 algarismos para a formação dos números e cada posição tem um significado. Alternativa D. Vamos fazer o 11, pessoal. Os símbolos, uma carinha, uma estrelinha e um coraçãozinho, representam 3 dos 10 algarismos utilizados no sistema de numeração decimal. Observe a seguir a adição de 5 números naturais, certo? Então, está a adição aqui de todos esses números. Sabendo que os símbolos iguais representam algarismos iguais e, considerando a situação anterior, qual o valor da direção ilustrada a seguir? Meu Deus, professor, não sei o que fazer. Olha aqui, pessoal. Você está vendo esse conjunto aqui? Carinha, estrelinha e coraçãozinho. Ele aparece quantas vezes? Ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Ou seja, 5 vezes esse desenho dá quanto? 545. Então, eu vou fazer o seguinte. Quanto vale o conjunto carinha, estrelinha e coraçãozinho? Eu vou pegar esses 545 e vou dividir por quantas vezes? Por quantas vezes ele aparece, que é por 5. Então, vamos fazer assim, ó, 545, nós vamos, 45 é o 5 bonitinho, eu vou dividir por 5. Vamos ver o que vai acontecer. Quantos 5 cabem no 5? Nós temos 1, né? 1 vezes 5, 5 para 5, nada. Vou abaixar o 4, só que baixando o 4, o 4 é menor que o 5, então eu devo colocar o 0 aqui para poder abaixar o 5, certo? Então vai ficar 45. Quantas vezes 5 dá 45? 9, né, pessoal? 9 vezes 5, 45. Para 45, nada. Então deu 109. Ou seja, se eu pegar esse desenho aqui, ó, e pegar o 109 mais o 109 mais o 109 mais o 109, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu vou chegar em qual número? No 545. Pessoal, olha, eu repeti quantas vezes o 109? 5 vezes. Então, olha, quem é o primeiro desenho que aparece? O primeiro desenho que aparece é a caretinha. Olha aqui no lugar da caretinha, que número que aparece? Aparece 1, aparece 1. Então, a caretinha vale quanto? A caretinha
vale 1. Então, a caretinha aqui, bonitinha, tem valor 1. No lugar da estrelinha, apareceu quem? O 0. Então, no lugar da estrelinha... Meu Deus, professor, faz uma estrelinha bonita. Fazer assim, ó. No lugar da estrelinha apareceu o 0. Então, a estrelinha vale 0. E no lugar do coraçãozinho apareceu que número? O 9. Então, no lugar do coraçãozinho apareceu o 9. Então, o coraçãozinho vale 9. Aqui nós vamos fazer essa nova soma. E essa soma é formada por quais números? Coraçãozinho primeiro. Quanto que vale coraçãozinho? Coraçãozinho nós vimos que vale 9, né? Fazer um 9 bonitinho. Coraçãozinho vale 9. A estrelinha vale quanto? 0. E a carinha, 1. Então, eu vou somar isso, ó. Para esse eu somo aqui. Depois aqui eu tenho 901 de novo, porque é novamente coraçãozinho, estrelinha e carinha. 901 de novo. 901 de novo. 901 de novo. Vamos ver quanto dá isso? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Copio 0. Vamos somando aqui o 9. Ó. Tabuadinha do 9. 9 mais 9, 18. Mais 9, 27. Mais 9, 36. Mais 9, 45. Certo? Ou 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 9, 45. Ficou qual o número? 4.505. Tem a resposta 4.505? Tem alternativa E. Vejam, pessoal, é bem simples. Tem outra forma de resolver? Tem, fazendo por teste, tá? Mas eu não vou fazer isso no vídeo porque demora muito mais e requer a questão de saber se vocês estão compreendendo ou não. Por que que eu perco a devolutiva? Vamos, próximo. Esse aqui é interessante do Enem, um texto enorme, que é uma característica do vestibular. João decidiu contratar os serviços de uma empresa por telefone através do SAC, né, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor. O atendente ditou para João o número de protocolo e de atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditados pelo atendente e anotou o número. Aí ele vai aqui e anota qual número mesmo? Ele anota esse número que está aqui. Ó. Vou até copiar esse número aqui, que ele é importante. Eu vou copiar e vou jogá-lo aqui novamente. Ó. Olha aqui, ele copiou esse número aqui. Sendo que o espaço vazio é do algarismo que João não entendeu. De acordo com as informações, a posição ocupada pelo algarismo que falta no número de protocolo é... Meu Deus, professor, e agora eu faço como? Vamos dar uma olhadinha, vamos aumentar aqui e vamos fazer o que nós já estamos cansados de fazer. Se a unidade está aqui, depois eu tenho a dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Olha aqui, é a centena de milhar. Cadê a centena de milhar? Alternativa C. Muito legal, né? Vamos fazer outro.